Lucas, capítulo 15, versículo 25 ao 32. Todo mundo abriu? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhes o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja teu nome, ó Deus. Obrigado por uma palavra, ó Deus, tão profunda ao nosso coração, uma parábola, ó Deus, que já alcançou tantas pessoas para ti, ó Deus, no mundo inteiro, em tantos e tantos anos, ó Deus, e que agora o Senhor pode falar aos nossos corações, Senhor. Então vem falar conosco, vem cuidar de nós, vem tirar toda e qualquer distração, nos permite agora, ó Deus, ouvir a tua palavra e mais do que isso, ó Deus, ser transformado por ela, ó Pai. É assim que nós te oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, gente, é a parábola do filho pródigo, né? E eu queria falar aqui um pouco com vocês sobre essa parábola. Vocês conhecem a história, eram dois irmãos, um dos irmãos, o mais novo, chega ao seu pai, pede a herança. Pedir a herança, né? Hoje ainda tem isso, herança é algo que você recebe quando seu pai morre, né? E pedir herança com o pai em vida é basicamente dizer: olha, pai, para mim você está morto. Esse filho sai, gasta todos os seus bens com prostitutas, com tantas coisas. Depois tem um momento que ele cai em si, no momento em que ele começa a comer ali a comida que é dada a porcos, né? E ali naquele momento ele cai em si, ele pensa: meu Deus, os empregados do meu pai comem melhor do que eu, voltarei, né, para a casa do meu pai. E aí o filho pródigo volta à casa do pai, o pai então o vê à distância e aí já corre ao seu encontro. Isso é algo impensado também na cultura judaica, o patriarca, a pessoa mais velha, correr na rua, isso não existe. Mas aí esse pai que espera o seu filho, no momento em que vê seu filho um pouco distante, ele já se levanta, já corre ao encontro desse filho, já troca suas sandálias, já limpa o seu filho, troca suas roupas, mata um cordeiro, um cabrito, né, como a NVI traduziu, e faz uma festa alegre pela volta desse seu filho perdido, desse seu filho mais novo. Esse seu filho estava perdido, mas foi encontrado. Essa história nós conhecemos, essa história é a história do filho mais novo. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês era para a gente discutir um pouco a história do filho mais velho, a história desse filho que fica chateado com a festa dada ao filho mais novo. Eu vou me utilizar aqui de um livro muito bom, que você pode comprar e adquirir, um livro bem simples, do nosso querido Timothy Keller. Ano passado a gente estudou acho que 3 livros de Timothy Keller, né? Esse ano a gente vai estudar também um dele, mas eu queria nessa mensagem apenas trazer um pouco também desse livro dele, chamado O Deus Pródigo, né? Então, O Deus Pródigo, de Timothy Keller. Ele analisa o filho mais novo, analisa o filho mais velho. Eu queria trazer algumas coisas que ele pontua no seu livro sobre o filho mais novo. Então, vamos ler comigo de novo, Lucas 15, vamos começar com o versículo 25, 26 e 27. Diz assim, né? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, né? Ele não viu que o filho mais novo havia chegado. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, que eu já falei para você, que era música e dança feita em alegria, né? Em comemoração à vinda do filho mais novo.
Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. É interessante, gente, porque Jesus aqui nessa parábola, ele fala de dois irmãos. Ele fala do irmão mais velho, ele fala do irmão mais novo. E aqui você já pode perceber que o irmão mais novo representa aquelas pessoas que estão afastadas de Deus. Elas vivem fora de um contexto eclesiástico. Elas vivem no pecado, vivem entregando suas vidas aos prazeres da carne e tudo mais. Esse é o filho mais novo. O filho mais velho é aquele filho que continua na casa do pai. A grande questão é que Deus, Jesus, ele divide o mundo em filhos mais novos e filhos mais velhos. Os filhos mais novos são aqueles que normalmente olham para o mundo e dizem: aqueles que estão dentro, né, aqueles que são salvos, são esses que são libertos, que conseguem fazer aquilo que dá na sua cabeça, aqueles que não estão presos a dogmas teológicos, eclesiásticos. Eu tenho medo desses hipócritas religiosos e tal, esses filhos mais velhos. Normalmente o filho mais novo faz isso. O filho mais velho, em contrapartida, ele diz assim: esse filho mais novo é o que fica aí no mundão, né? Esse cara não sabe quem é Jesus não, esse cara está afastado de Deus, esse cara tem que ir para o inferno. Isso é um pecador safado, isso é um nojento, tal. Em contrapartida, o filho mais velho sempre se acha a pessoa mais presente diante de Deus, a pessoa mais temente a Deus, a pessoa mais zelosa com as coisas de Deus. Na verdade, o mundo está assim, dividido entre filhos mais velhos e entre filhos mais novos. O grande problema, gente, é que nessa divisão a gente precisa entender que nenhum desses filhos amava o pai de verdade. O filho mais novo, seguindo unicamente os seus desejos, seguindo unicamente as suas vontades, ele se afasta de Deus e ele vai viver uma vida narcisista, uma vida egocêntrica, uma vida baseada em seus próprios desejos, em suas próprias vontades, né? Vai viver uma vida egoísta, ególatra, melhor dizendo, uma vida de idolatria ao eu. O filho mais velho, aparentemente, está perto do pai, mas a gente pode perceber que esse filho mais velho, ele também não ama o pai de verdade. Ele ama a possibilidade de receber algo de volta do pai, de receber algo do pai. Ele está ali seguindo ao pai, ele está ali na casa do pai, mas ele está ali totalmente pensando em si mesmo. No final das contas, nenhum desses dois filhos seguem verdadeiramente a Deus. E como que eu quero falar aqui para vocês hoje é sobre o filho mais velho, o que é mais interessante é porque nós achamos, e os filhos mais velhos acham isso, eles acham que eles só precisam seguir uma lista de regras, e se nós seguirmos uma lista de regras, nós então seremos filhos de Deus. O que os filhos mais velhos pensam, eles pensam isso, eles pensam assim: eu vou no culto de sábado, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Eu estou numa conexão, eu dou o dízimo, eu falo com os visitantes, eu vou para o Radicales, eu não bebo, não fumo, não mato, não roubo, podia estar matando, podia estar roubando, mas estou aqui no culto, né? Então, se eu cumpro todas essas regras, então eu vou para o céu. O filho mais velho, ele pensava: peraí, eu estou aqui, estou na casa do pai, estou trabalhando para o papai, estou fazendo as coisas que papai pede, eu estou aqui fazendo tudo que papai manda, então eu vou para o céu. O grande problema é que cristãos que vivem baseados unicamente naquilo que ele faz, ele peca não por desobedecer à ordem de Deus. Ele não peca por ir de encontro a um mandamento bíblico. Ele peca por achar que ele é salvador de si mesmo, senhor de si mesmo e juiz sobre os outros. Eu queria falar um pouco sobre essas três coisas. O momento em que nós achamos que servimos a Deus unicamente porque no nosso checklist divino nós cumprimos tudo e nós não entendemos que nós pecamos quando nós achamos que por obedecer o checklist
a gente é melhor do que os outros. Nesse momento a gente se torna salvador de si mesmo, a gente se torna juiz sobre a vida dos outros e a gente se torna Senhor. Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje com vocês. Eu queria que você voltasse para o texto e eu queria que a gente entendesse esse primeiro momento. Lucas, capítulo 15, versículo 28. Ele diz assim: o filho mais velho encheu-se de quê, gente? De ira. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Gente, olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Você vai ver. Tá bom que irmão não é bicho que se ama tanto, não é verdade? Não se ama não. Irmão se ama. Mas tá bom que irmão não é bicho que se alegra tanto assim, né? Olha, vamos se alegrar, seu irmão, a festa que eu estou dando para o seu irmão de 15 anos, né? Aí você vai lá, bobo da corte. Está todo mundo olhando para o seu irmão, ninguém olha para você, né? Você que no seu festa de 15 anos ganhou o quê, meu Deus? Ganhou um tapinha nas costas e parabéns, né? Aí você fica, mas ó, meu irmão aí ganhando mais coisa do que eu. Eu não tive muito isso porque eu não tive irmão, mas eu tive duas irmãs. E eu acho muito engraçada a relação de duas irmãs, porque duas irmãs elas brigam com tudo. Ah, você roubou meu sutiã. E quando elas têm idade próxima e corpo parecido, é uma luta, rapaz. A frase que eu mais ouvi da minha mãe a vida inteira foi: é das duas. Ah, mas você não sei o quê. É das duas. Não, mas essa aqui, essa calcinha aqui você não podia usar, essa roupa aqui eu já tinha decidido ir para a festa com ela, não sei o quê. É das duas, bexiga. Minha mãe, a coisa que ela mais dizia era isso. É das duas. Eu amo as duas. Eu criei as duas. Eu quero ter um relacionamento com as duas, né? E eu tinha um quarto separado, mas minhas irmãs dividiam o quarto. Aí, meu amigo, que só gosta do mais novo, que era eu, no caso, né? Então, o tempo inteiro eu era julgado, porque eu tinha o meu quarto próprio. Então, irmão, ele tem esses perrengues mesmo. Agora, gente, a gente está falando de um irmão que estava perdido na bagaceira, meu amigo. Estava perdido na bagaceira, estava de safadão para baixo. Ele estava de safadão para a Anitta, para Pablo Vittar, entendeu? Ele estava perdendo feio para os três. Ele estava num nível de prostituição, de bagaceira, tal. Estava perdido, perdeu o dinheiro todo que tinha, perdeu a poupança, perdeu a casa que tinha, perdeu o carro que tinha. Pega um ônibus, chega de carona em João Pessoa de volta. O pai se alegra, achava que o menino tinha morrido, não achava o menino mais no Face, não achava o menino no Instagram, o menino não tinha mais celular, não conseguia falar com ele. Do nada o menino aparece na porta da casa. O pai então se alegra, o pai não olha para as roupas que ele perdeu, não olha para o dinheiro que ele perdeu, não olha nem para a dignidade que ele perdeu. Ele olha simplesmente para o filho que foi achado e ele faz uma festa para esse filho. Esse cara estava perdido na bagaceira, mas ele foi encontrado. O filho mais velho chega, olha isso e fica irado com a festa, gente. Ele fica irado com a festa. E ele fica irado porque a primeira coisa que tem aqui no coração dele é o sentido de que nós somos salvadores de nós mesmos. Qual é o sentido aqui? O sentido é que um pai que me recebe de volta, gente, um pai que me recebe de volta, mesmo eu não tendo feito nada, mesmo eu tendo perdido tudo, mesmo eu tendo jogado tudo fora, um pai que me recebe assim, é um pai que me ama de forma graciosa. Eu me converti com o texto do filho pródigo. Eu achava que o filho pródigo era uma história de um pai rico que dava dinheiro para um filho que perdia o dinheiro. E eu fazia, essa história não é para mim, meu pai não tem dinheiro. Então eu via essa história, rapaz, achava um máximo, eu falava, pai, nunca vou pedir a herança do meu pai, né? Não pode não, é pecado. Meu pai também não tem nem tentação. Eu li a história do filho pródigo, eu não entendi o que era a história do filho pródigo, gente. Eu já contei meu testemunho aqui para vocês. E aí eu estava lá, numa vida errada e numa fase de ateísmo que eu comecei a viver. Eu lembro demais, eu andando assim, olhando para o céu e achando, cadê Deus, né? Cego completamente. Eu que tinha vivido uma vida
na igreja, uma vida... Eu era católico, mas eu era um católico temente ao Senhor e estudava, ajudava nos grupos de jovens da igreja católica, nos retiros. Então, eu era um cara que tinha um conhecimento do Senhor. E aí, vivo um momento de ateísmo, ouço uma música de Padre Fábio, padre bonito da bexiga, né? E abençoado. E aí a música fala exatamente sobre isso. A música dizia: eu espero por você e não me canso de esperar. A porta está aberta, pode entrar, é só você se aproximar. Quando eu percebi que essa música falava do filho pródigo, gente, meus olhos se abriram e eu entendi que o filho pródigo era eu. E eu entendi que o pai era Deus. E eu entendi a coisa mais profunda da vida. Segundos atrás eu negava Deus, segundos atrás eu negava a própria existência de Deus, mas naquele momento eu percebi que mesmo assim Deus ainda me esperava, e Deus ainda estava de braços abertos para mim, e as mãos de Deus ainda estavam estendidas para mim, e de uma forma graciosa porque imerecida, e de uma forma totalmente imerecida o Senhor dizia: meu filho, venha, eu te espero, venha. Essa, gente, foi a mensagem que fez os meus olhos se abrir, o meu coração se abrir, e naquele momento em casa eu aceitei Jesus. Aceitei Jesus porque fui ganho pela mensagem da cruz, que é uma mensagem da graça. Nós não fizemos nada por merecer estar aqui. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Nós não fizemos nada para merecer ser chamado e abraçado pelo Pai. O Pai nos amou primeiro, o Pai que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele. Tudo, gente, é obra do Pai, até a fé que nos salva não vem de vós, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus. Então eu fui salvo unicamente pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Eu não fiz nada para receber Deus, eu não fiz nada para merecer Deus, e eu nunca vou conseguir fazer nada para merecer a Deus. Agora, o problema é que filhos mais novos, quando encontram Jesus, eles barram na mensagem da graça. O problema são os filhos mais velhos. Esses filhos mais velhos, talvez até um dia, foram filhos mais novos. Talvez até um dia tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. O problema do filho mais velho é que ele já está aí há 10, 15, 20 anos na igreja. Ou como diz alguém: não, eu fui criado na igreja. Meus pais são crentes. Meus pais me criaram na igreja, eu estou aqui. E aí o cara que está aí na igreja há muito tempo, começa a ser religiosão demais, e ele começa a achar o seguinte, ele começa a achar que ele merece Deus. Ele começa a achar que ele merece estar com Deus. Como se ele acordasse de manhã assim e dissesse: ó Deus, que bom para ti, eu acordei com vida. Amém. Senhor, eu quero orar aqui agora, Senhor, e agradecer pela minha vida, Senhor. Minha vida que está aqui disposta a te servir, o que seria de ti sem mim, não é, Jesus? Aleluia. Obrigado, Jesus, por mim. Ó Senhor, o que seria de mim, né? O que seria de ti sem mim? O que seria dessa igreja sem mim? O que seria desse ministério sem mim? Né? Essa minha disposição em servir, essa minha disposição em estar aqui. O grande problema do religioso é porque o filho mais velho, ele começa a achar que ele tem direito a alguma coisa. O filho mais velho, quando chega em casa e vê que mataram um cabrito por aquele cabrito do irmão dele, pelo irmão mais novo dele, quando ele olha um negócio desse, ele vê: rapaz, peraí, quem tinha direito a um cabrito era eu. Eu que tinha que fazer o churrasco da conexão com esse cabrito. Eu que tinha direito agora a receber tudo. Eu que tinha direito agora a ganhar alguma coisa. Como é que vocês estão se alegrando aí por esse cabra que estava perdido aí no mundão? E ele se ira com isso, gente. Ele se ira com isso. Ele fica irado. Porque ele entende que ele é salvador de si mesmo. O que afasta o fariseu de Deus não é o pecado, são os seus atos de justiça hipócritas.
ele teme a Deus, ele guarda a sua castidade, né? Ele faz tudo isso, e tudo isso é certo. O problema é que ele faz tudo isso achando que por fazer isso, ele ganha algum crédito para Deus. Vamos falar um pouco sobre isso? Você está aqui servindo ao Senhor há 5 anos, você serve ao Senhor há 10 anos, aí você está orando ao Senhor para passar num concurso, ou você está orando ao Senhor para conseguir uma namorada. Aí você está aqui, servindo ao Senhor, você lidera grupo pequeno, você trabalha aqui nos eventos da igreja, você vem para os cultos, você aconselha pessoas, você entrega a sua vida. Aí chega uma hora que é o maior pecado da nossa vida, é quando a gente olha para Deus e diz assim, Deus, e aí? Cadê a varoa do Senhor ungida? Cadê o varão ungido do Senhor? Cadê aquele edital que eu espero? Eu te espero, edital. Ora vem, edital. Cadê, Senhor? Cadê minha independência financeira, Senhor? E isso vai dando de alguma forma, gente, isso vai nos dando a pretensão de achar que nós temos algum direito a alguma coisa diante de Deus. A gente começa a achar que porque a gente serve a Deus e porque a gente cumpre um checklist de santidade, a gente começa a achar que isso me dá algum crédito diante de Deus e que de alguma forma eu posso olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu mereço. Eu lembro, gente, demais, eu já contei a história, mas isso é muito marcante para mim. Eu lembro que eu fazia muito concurso para casar. Não fazia concurso, gente, para ganhar dinheiro, me embriagar no festa de verão, não. Eu fazia concurso que eu dizia, Deus, eu não aguento mais segurar, não, Jesus. São 5 anos namorando, Senhor. Tenho 23 anos virgem, Senhor. O povo da minha faculdade acha que eu sou doido. Acho que eu sou um extraterrestre. Deus, me ajuda a passar nesse concurso. Eu jejuava, gente. No sábado eu estava na igreja, no domingo eu limpava a igreja, de manhã. Aí depois eu almoçava na igreja mesmo. Eu era zelador, líder de teatro, de esporte, de jovem. Eu pregava, eu fazia tudo na igreja. Eu saía de casa na sexta, voltava na segunda. Metia o pau a estudar. Mas meu final de semana era para o Senhor. Eu lembro que eu fazia isso, eu jejuava para passar num concurso. E eu lembro demais num concurso do Ministério da Fazenda, que eu falei, rapaz, esse aqui dá demais, rapaz, vou ganhar R$2.000, 2.000, com 2.000 eu moro num condomínio fechado. 2.000 eu estou milionário. Isso, rapaz, tinha um caba na minha sala, safado, rapaz, safado, virava carro com força, não recebia, não tinha um arranhão. Esses vasos ruins, não tem? Virava o carro, ei, fulano virou o carro, eu já sabia, não teve nada, tinha nada. Se fosse um pai de família, né? Teve nada, rapaz. Foi fazer a prova bêbado, de ressaca. Chego lá, tá o cabo de ressaca. Aí eu fui, já era. Obrigado, Deus, por eliminar um concorrente. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Eu mereço, Senhor, eu mereço. Glória a Deus, eu mereço. Esse pagão não, mas eu mereço. Porque eu fiz por merecer. Eu cumpri o checklist. Rapaz, sai o resultado. O bebo passa e eu não passo. Rapaz, eu falei, Deus, vamos ser burro, mas perder para o bêbado. Isso é brincadeira comigo. Já ultrapassou. E eu lembro, gente, a minha revolta naquela época foi a revolta do filho mais velho. Sabe qual é a revolta do filho mais velho? Eu tinha direito a esse cabrito aí chamado concurso. Eu que tinha direito a isso aí, eu que estou servindo a Deus, eu que estou fazendo um monte de coisa na igreja. Eu que estou aqui guardando castidade. Eu que estou aqui fazendo as coisas para o reino. Não era esse cabo que merecia o concurso, não. Eu lembro da minha fase de revolta nesse período. E essa foi minha queda. Foi quando os meus atos de justiça, meus atos de santidade,
Pararam-se atos feitos em gratidão a Deus, deixaram de ser atos de gratidão a Deus, atos de santidade por gratidão a Deus, e passaram a ser atos de santidade em cobrança a Deus. E o que me afastou de Deus não foi o pecado, foram atos de santidade hipócritas. Como se de alguma forma eu pudesse cobrar algo de Deus. Eu não gosto de contar essas histórias porque vocês ficam querendo maquinar na mente quem foi, mas como isso faz muito tempo, acho que no primeiro ano de Rede Nuvem, de Cidade Jovem, à época, a gente viveu um negócio engraçado, né? Tinha um cara que era bem engraçado aqui, mas era solteiro, doido para namorar. Aí do nada se converte um caba bem bonito na igreja. Quando a juventude era muito pequenininha, isso era mais perceptível, né? Aí eu lembro quando ele chegou para mim e fez, fogo, né? Estou aqui servindo ao Senhor. Estava lá no fim da fila dos bonitos, mas os mais bonitos já estavam casando. Aí chega esse cabo agora, inventa de aceitar Jesus, pronto, as meninas estão tudo em cima dele agora. Perdi a vez. Chega esse cabo aí, pecador, vai entrar na fila na minha frente. Pior que foi o que aconteceu. Esse cabo namorou, bonitão, casou em meses. Ele, tá vendo, Tiago, que raiva. O cabo chega agora, já pula na minha frente. Esse era na brincadeira, gente. O problema é quando isso começa a ser sério no nosso coração. Quando a gente começa realmente a cobrar as coisas de Deus, a achar que Deus tem o direito de fazer algo para nós. E a partir do momento que você acha que você tem o poder de, por causa dos seus atos de justiça, cobrar algo de Deus, é nesse momento que você vai se decepcionar com Deus. Porque Deus não faz esse tipo de coisa. Eu lembro do livro Decepcionado com Deus, de Philip Yancey. Foi um livro que me marcou muito. E tem uma história no início de um seminarista que diz assim, Deus, eu quero ver um sinal no céu. Senão eu desisto de tudo e eu queimo todos os meus livros. Pode ser uma estrela cadente caindo do céu. Se é cadente é porque está caindo, né? Pode ser uma estrela cadente. Pode ser um fogo descendo do céu. Pode ser coisa simples assim, tipo o sol cair. Pode ser qualquer coisa. Contanto que aconteça algo para eu ter certeza que o Senhor existe. Nada aconteceu, ele queimou todos os livros dele, se afastou de Deus. Philip Yancey começa o livro falando sobre ele, dizendo assim, você não pode cobrar nada de Deus, porque a coisa mais importante que Deus pôde nos dar foi a salvação e foi o seu Filho na cruz. Então, depois que nós recebemos a salvação, a gente não pode cobrar nada de Deus. Os nossos atos de justiça e de santidade são atos feitos unicamente em gratidão a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele é, mas nunca atos de justiça como se eu pudesse cobrar algo a mais de Deus. A questão é que Deus é tão maravilhoso que às vezes Ele até nos dá algo a mais, mas quando Ele faz esse algo a mais, é unicamente pela sua misericórdia, unicamente pela sua graça. Nós não podemos cobrar nada disso a Ele. Na noite da oração do acampamento no domingo, Deus fez um negócio interessante. Eu lembro que quando a gente saiu da capela, né, e a gente fez um momento de luau, para quem não estava, a gente fez um momento de luau ali na Vila da Paz. E quando a gente saiu, a gente tinha apagado todas as luzes, não é verdade? E eu lembro que eu olhei para o céu assim, e o céu estava muito estrelado, não era? Estava assim, as estrelas estavam muito fortes. Quando você apaga todas as luzes, né, fora da cidade, o céu estava muito estrelado, gente. Eu vi Gêmeos, Câncer, Furacão, sei lá o quê. Cavaleiro de Pégasus. Eu via os Cavaleiros do Zodíaco tudinho ali. E eu lembro que eu olhei para o céu assim e eu fiz, caramba, Deus, o Senhor está aqui. Faz alguma coisa no céu assim para eu ver que o Senhor está aqui. Aí eu fiz, não precisa não, Deus, o Senhor está aqui. Foi um devaneio.
Sabe um devaneio? Um devaneio, ai Deus, eu queria ver uma estrela caindo aqui e tal. Sei lá, foi tanto Deus ali que eu fiquei doido. Rapaz, aí a gente viveu um momento de oração e tal, e Deus estava ali, e vidas foram quebrantadas e tudo mais. Quando acabou tudo, gente, todo mundo foi para os grupos. Eu lembro que eu deitei assim no chão e fiquei olhando para cima. Caiu uma estrela cadente, gente. Aí eu já estava abestalhado no Senhor ali. Já ouviu falar de abestalhado no Senhor? Eu estava em estado de êxtase ali. Eu estava em estado de contemplação ali, sabe? E quando Deus faz isso, é como se eu dissesse, não, Deus, não precisava disso. Eu já sei que o Senhor está aqui. Eu já sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Mas Deus faz, às vezes, porque Deus é gracioso. Ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque Ele não faz porque eu cobrei dEle. Ele faz porque Ele quis fazer. E se Ele quis fazer, louvado seja o Senhor. Mas também se Ele não quisesse fazer, Senhor, se Ele também não quisesse fazer, eu tinha voltado do radical e sem estrela cadente, gente. Eu tinha voltado para casa do mesmo jeito. A questão é que, se Deus faz a mais, louvado seja o Senhor. Se Deus não faz a mais, louvado seja o Senhor, porque Ele já fez o máximo e o mais importante que Ele podia fazer, que é a cruz. Amém? Segunda coisa que o filho mais novo cai, ele acha que ele pode salvar a si mesmo, ser salvador de si mesmo. A segunda coisa é quando ele começa a se achar senhor de si mesmo. No versículo 29 ele diz, Lucas 15, 29, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Na verdade, gente, o que é interessante é que nesse momento ele diz, eu trabalho para ti feito um escravo. Paulo, ele se chama de servo, e no servo em grego é doulos, e significa escravo. Nós somos escravos de Jesus. Amém? Nós somos escravos de Jesus. O termo no grego aqui realmente é escravo. Escravo que possui um Senhor, o Kyrios, que é Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. O problema é que, apesar dele dizer aqui que, eu sou escravo, ele não estava aqui se colocando como escravo. Porque o escravo, ele se alegra quando o seu senhor se alegra. O escravo, ele se alegra com a alegria do seu senhor, do seu dono. Se ele se colocasse aqui realmente na posição de escravo, ele estaria se alegrando no Senhor. Mas ele não faz isso. Ele se coloca aqui na função de senhor, querendo de alguma forma mandar no seu pai, né? Querendo de alguma forma coagir o seu pai. A questão, gente, é que o grande dilema do irmão mais velho é que ele é alienado do pai, porque ele está cego sobre a sua situação. Agostinho, ele fala no seu livro, ele diz assim, permita-me conhecer a ti, ó Deus, e permita-me conhecer a mim. Isso é tudo quem eu sou. Permita-me conhecer a ti, ó Deus, e permita-me conhecer a mim. Isso é tudo quem eu sou. O dilema de Agostinho aqui é entender realmente, é conseguir olhar para nós e entender quem nós somos. Ou melhor dizendo, quem nós somos, nós sabemos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Discutimos até isso no acampamento. A questão é como eu estou. Quem eu acho que eu sou. Como é que eu estou diante de Deus? Existem análises, gente, tão profundas que esses momentos de retiro, eu acho que são importantes para a gente pensar principalmente sobre isso. Como eu estou diante de Deus? Eu estou como um filho mais novo, cobrando as coisas de Deus e chateado com Deus? Eu estou como um filho mais velho, melhor dizendo, ou eu estou como um filho mais novo, afastado de Deus, afastado do Senhor? Como é que eu estou? Quem é que eu sou? A grande questão é que para nós entendermos onde a gente quer chegar, a gente precisa olhar para nós mesmos e entender quem nós somos. Nós somos verdadeiramente escravos de Deus, servos de Deus, e a nossa vida tem que ser uma vida para servir a Deus em todos os aspectos. Para a gente já encerrar, no final, ele se coloca como juiz, né? Ele diz no capítulo 15, versículo 30, mas quando volta para casa, esse teu filho
olha só que interessante, mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. A forma como o filho mais velho chama o filho mais novo, você percebeu? Você percebeu? Você já brigou com seu irmão assim, você quis dedurar seu irmão, aí você não chamou seu irmão de seu irmão? Você chega para sua mãe e diz assim: mãe, sabe o que meu irmão fez? Ninguém dedura assim. Aprenda. Ninguém dedura o irmão assim. Quando você vai dedurar o irmão, você não pode se colocar perto dele, porque você tem que dedurar o irmão e já se proteger no negócio, entendeu? Então você tem que dizer assim: sabe o que teu filho fez, mamãe? Sabe o que o imprestável do teu filho fez, mamãe? Sabe o que é que o cachaceiro do teu filho fez com o carro, mamãe? Sabe o que aquela safada da tua filha fez, mamãe? Sabe o quanto aquela gastadeira da tua filha, o quanto ela gastou, mamãe, no cartão? Olha as gavetas dela, as roupas. Vai olhar o carro, ver o que é que ele fez. O que é que esse teu filho fez? Esse teu filho diz muito, gente. Diz muito. Porque a primeira coisa é quando você se coloca totalmente à parte dele. Nem parece que é o irmão que está falando, né? Nem parece que é irmão que está falando. Esse teu filho, Deus, olha o que esse teu filho aí, safadão, se batizando, Deus. Olha esse teu filho aí, Justin Bieber, aí dizendo que é crente, Deus. Eu vejo as postagens do pessoal sobre esse negócio de batismo de safadão e de Justin Bieber, eu acho interessante, rapaz. Porque eu não estou no coração deles, eu não sei, eu acho é massa isso. Deus está tocando no coração dele, de alguma forma, em algum grau, né? Acho interessante isso. Mas eu acho interessante a forma como a gente se coloca. A gente, olha quem está se batizando, rapaz. Pia, acha que eu não sei as histórias dela? Pai, Pia, sai, quem está vindo para a igreja, rapaz? Ontem eu vi onde estava, está aqui agora, rapaz. Isso é hipócrita, viu? Rapaz, tu não vai acreditar que eu vim na igreja. Quem? Fulana Corrimão. Quem é essa? Aquela, rapaz, que todo mundo batia a mão na escola e tal. Não vai acreditar, rapaz. Rapaz, tu não vai acreditar quem eu vi com uma menina. Quem? Fulano era homossexual. Era, rapaz, tá aqui achando que engana alguém. Às vezes o povo chega para mim e fala: Tiago, essas tuas ovelhas. Tu não é ovelha não, né, cabrito? Bode. Eu acho que a pior coisa, gente, do filho mais velho, a pior coisa do filho mais velho é quando nós nos achamos tão autossuficientes, nós nos achamos tão crescidos, nós nos achamos tão, nos portamos tão altivos, sabe, que nós começamos a olhar as pessoas de cima para baixo. As pessoas não é que elas não gostem de Jesus. Elas não gostam de algumas pessoas que servem a Jesus. Porque o grande problema é quando a gente serve a Jesus e a gente começa a olhar os outros de cima para baixo. E a gente começa a julgar todo mundo. E a gente esquece que existem pessoas em graus diferentes, existem pessoas que vivem dilemas diferentes na vida, gente. Dilemas diferentes na vida. Sabe fulaninha Corrimão? Foi abusada.
aos 10 anos, aos 5. Sabia? Não sabia, então deixa de falar besteira. Você não sabe o dilema que ela vive, não. Sabe fulaninho, o homossexual que tu está rindo dele, que está imitando aí, tirando onda, de gente que luta contra a homossexualidade, sabe? Você não sabe o que é que ele passa, não. E por não saber o que passa, você julga e ainda brinca com isso, e ainda ri dos outros. Sabe não. Sabe fulano ali que está se acabando na bebida? Está lá, saiu de lá, cortou os pulsos. Você sabia disso? Não sabia, mas está aí julgando ele. Sabe o que é que passa no coração dele? No momento em que nós nos achamos crentes demais, e esse nosso cristianismo não tem amor nenhum pelo filho mais novo, a gente está muito mais distante de Deus do que o filho mais novo. Nós nos tornamos julgadores, gente, nós nos afastamos dele. Sabe aquela oração de Senhor, abençoa estes ali fora que não te conhecem. Estes ali, ali, bem distante de mim, ó. Chega nesses cães, Jesus, ali. É quando a gente não começa, Deus alcança estes pecadores. Estes teus filhos pecadores. Aqueles outros lá que pecam, eu não peco não. Eu bati o checklist aqui, estou zerado. Aquela safada ali, Deus, ó, alcança ali aquela nojenta ali, ó, safada que sua bexiga. Eu estou aqui, ó, virgem. Vai para o céu, vai para o inferno virgem. Vai para o inferno virgem. Se achar que a tua virgindade te leva para o céu, a gente idolatra a santidade, gente, e não o Deus que é santo, santo, santo. E a gente, por idolatrar a santidade, a gente se coloca acima dos outros pela nossa santidade. O problema do filho mais velho não é que ele estava pecando, não. Ele não tinha os pecados do filho mais novo. Mas eu lhe digo uma coisa. Quando Jesus chega para a mulher samaritana, que ela já tinha tido 5 maridos, 5, gente, a bicha pegadora da moléstia. 5! Tem noção? 5 maridos é Gretchen. Acho que Gretchen bateu a samaritana. Não é não. Se fosse homem, era Fábio Júnior. Diga aí. Quem é que olha para uma pessoa que casou 5 vezes? Como é que se olha para uma pessoa dessa, gente? E olha ali a samaritana corrimão. Vou nem pegar água com ela para o povo não achar que eu estou perto dela. Coitada da samaritana, ia sozinha pegar água. Jesus chega, senta do lado dela, gente. Judeu não falava nem com samaritana, imagine com Gretchen samaritana. Imagina. Jesus chega, fala, evangeliza, se você beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas e você nunca mais tornará a ter sede. Ah, o que é que eu faço para ter isso? Vai chamar teu marido. Ah, mas não teu marido, é verdade, você tem 5, você está em pecado. Mas eu posso lhe dar da água da vida. Sabe? Jesus vê Zaqueu lá, como Zaqueu quer... Ô, música ruim. Está lá Zaqueu em cima da árvore, né? Queria só ver Jesus, sabe? O cara é pecador, rapaz. O cara odiado por todo mundo. Pensa que ninguém gostava dele. Ladrão, roubava todo mundo. Roubava imposto de todo mundo era mais pobre por causa dele. Jesus olha e diz, rapaz, vou comer na tua casa. Sabe o que é que Zaqueu foi? Zaqueu foi o apóstolo que substituiu Judas. Há quem diga, né? Pelo nome. O que eu quero lhe dizer é que quando Jesus se depara com esses filhos mais novos, gente, Jesus é amoroso, Jesus é gracioso, sabe? Jesus não olhava para ele e começava a apontar o dedo na cara, dizendo, olha, eu sou mais santo que você. Em compensação, quando Jesus chega no templo e o povo está vendendo sacrifício, quando ele chega no templo e o povo está fazendo comércio dentro do templo, quando Jesus se depara com fariseus, quando Jesus se depara com filhos mais velhos, e com esse povo, Jesus tira o cinto, meu amigo, e desce a peia, desce a lapada. Porque, de alguma forma, com filhos mais novos, Jesus é amoroso, porque eles não conhecem ainda a palavra.
Mas com filhos mais velhos, Jesus é duro, gente. Jesus foi duro. O que eu quero dizer para vocês, o que a gente precisa entender é que com filhos mais novos, a gente tem que ser amoroso, a gente não pode falar desse teu filho, nem desse pecador, a gente tem que entender que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Talvez você não caiu num pecado específico que outro filho mais novo caiu, mas, meu irmão, levanta a mão para o céu e agradeça a Deus. Você não caiu nesse pecado, não é porque você é bom, não. Não é porque você é melhor do que ele, não. Deus te preservou. Deus te preservou. Eu vim de uma família que a mãe dizia assim, meu filho, você quer ir para a festa, vá. Mas se você usar drogas, você vai apanhar com uma cinta. Se eu souber que em algum momento você não sei o que, tá bom, mãe, tá bom, não se preocupe, não. Quando chegava nas festas, o povo me oferecia cigarro, droga, o que fosse, eu olhava e eu achava que a manhã estava aqui, ó. Eu ia para a festa com a manhã aqui, ó, no meu ouvido, assim, ó. Aqui, meu amigo, no meu pé do ouvido. Eu falei, não, peraí, manhã que lhe mandou foi para me dar isso. Não quero não, manhã, quero não, viu? Agora, glória a Deus que eu tive uma mãe que fez isso comigo. Eu tive uma mãe, um pai que tinha certos valores e que passaram isso para mim. Eu não cheguei, casei com 25 anos, louvado seja o Senhor, em castidade e virgindade. Não foi por causa de mim, não, rapaz. Eu quis muito. Eu quis demais. Quando eu era novo convertido, namorando minha esposa, ela que foi criada na Assembleia de Deus, assim, meu amigo, se a mão escorregasse aqui, passasse do cox na minha cara. Entendeu? A bicha era arrochada, meu amigo, no negócio. Glória a Deus, glória a Deus. Eu digo isso que eu não posso chegar aqui para você e dizer, porque eu não usei droga, porque eu casei assim, porque não sei o quê, sou melhor do que você. Foi milagre, foi milagre. Foi milagre, milagre de Deus, milagre de Deus. Meus atos de justiça não me colocam acima de ninguém. Eu não tenho condições de chegar aqui, gente, e me achar melhor do que ninguém. Nem você. Nós não somos ninguém. Nós somos unicamente frutos da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, do favor imerecido de Deus. A gente precisa ser uma igreja que para de apontar o dedo para os outros. E a gente precisa ser uma igreja que ama os outros. Ama os pecadores. Ama os corrimão da universidade. Ama todo mundo. Mostra o amor do Senhor. Se coloca à disposição deles. Se coloca a amar, a conversar. Rapaz, pessoas sozinhas na sala, gente depressiva, a gente fica lá nos nossos grupinhos evangélicos dentro da universidade, em vez de estar com eles. Em vez de chegar lá e dizer, meu irmão, o que é que está acontecendo? Estou lhe vendo triste. O que é que está acontecendo na sua vida? E a igreja, gente, é o lugar maravilhoso onde a gente recebe gente de todo tipo, meu amigo, de todo tipo. Pense numa associação chamada igreja, que não é associação de gente igual. É associação de gente diferente, de gente de todo tipo, que gente já sofreu tudo. Aqui tem rico, aqui tem pobre, aqui tem gente bonita, aqui tem gente igual a Joe, sabe? Tem gente magra, tem gente forte igual a mim, sabe? Tem palmeirense, glória a Deus aqui. Tem flamenguista, tem corintiano, né? Tem todo mundo, tem todo mundo. Tem gente com diversos problemas aqui, tem gente que foi abusada, tem gente aqui que luta contra a homossexualidade, tem gente aqui que luta contra o alcoolismo. Tem gente aqui que luta contra a pornografia, tem gente aqui que está namorando, está só a graça do Senhor. Tem gente aqui que tomou remédio hoje para abortar. Tem gente aqui que está passando por tudo. E a única coisa que ela precisa é de alguém que chega aqui só para apontar seus defeitos e seus erros. Ela já sabe, nós sabemos, nós já falamos isso. Ela precisa de alguém que ame, gente, que chegue do lado, que cuide. No acampamento a gente teve um negócio interessante, né? A gente teve o André, que
que se machucou, em um momento lá de uma brincadeira, ele se machucou, e ele mandou uma mensagem para mim que eu achei interessante demais. Ele disse assim: diz para o pastor Tiago que minha maior dor não é a fratura do fêmur, não é ficar longe da minha família ou ficar muito tempo sem malhar, mas que minha maior dor é sair do Radicalis assim. A dor é perder as pregações e os louvores, porque para mim não existe prazer maior do que estar na casa do Senhor. Quando eu percebi que tinha perdido a sensibilidade da perna, não me desesperei por imediato. Apenas orei e agradeci a Deus em meio aos gritos de dor, porque isso para mim foi livramento e poderia ter sido uma fratura exposta, ou algo que tirasse minha vida. Mira é minha melhor amiga, ela estava querendo vender jujuba na rua para poder juntar dinheiro e se inscrever no acampamento. Eu até vendi uns desenhos meus para a gente juntar uma grana massa, mas infelizmente não foi como eu queria que fosse. Aqui no trauma é uma provação tremenda. Eu vi pessoas morrerem do meu lado, pessoas tendo convulsão e gritarem pelo nome de Jesus pedindo socorro. Isso me fez ver como a vida é curta e frágil, como a qualquer momento estamos bem e do nada acontece uma desgraça. Me fez ver que eu preciso orar muito mais pela vida dos outros, que não conheço, do que pela minha. Mas, cara, eu já passei por coisas piores, e não é perder a sensibilidade da perna que vai destruir meu louvor e minhas orações. O inimigo vai precisar de muito mais para me derrubar. E quer saber, ele não vai conseguir. Que isso sirva de testemunho e nada mais. Pastor, eu costumo dizer que o pior já passou. Tentar me deitar na maca do SAMU era como enfiar um canivete na coxa e girar, fora as lombadas até chegar no trauma. Mas graças a Deus já estou na enfermaria, posso receber visita da minha família e amigos. Muito obrigado, pastor. Esse período está me fazendo perceber meus verdadeiros amigos. Marcão usou o corpo dele para me sustentar por horas. Mira e outros irmãos me visitaram. Conseguimos doadores graças a nosso bom Deus. Até entraram em jejum por mim. Fora toda a oração dos jovens no Radicalis. Que de cada ferida nossa saia poder para curar. E hoje ele me mandou um desenho que eu queria mostrar para vocês. Pode colocar aí, se for possível. Ele fez esse desenho para representar o quanto Jesus estava ao lado dele, mas o quanto ele não estava sozinho. Pode tirar. A grande questão, gente, a grande questão é que igreja é lugar onde um se escora no ferido, entendeu? Igreja é lugar que a gente se junta para amar o outro, para cuidar do outro. É quando um está com a perna ferida, o outro vai e se escora e diz, não, pode se escorar aqui, cara. Escora aqui, se quer chorar, chora aqui comigo. Chora aqui, chore junto. Eu estou quebrado. Fica quebrado aqui do meu lado. Fica quebrado aqui do meu lado. Estou aqui para te sustentar, estou aqui para te segurar. Porque no dia que for eu que me machucar, você me segura também. Isso é igreja, gente. Isso é igreja. Quando a gente falou sobre o Alpha Course, e disse que não ia ter compartilhados, que a gente ia chamar gente não cristã para a nossa conexão e tal. Teve gente que a primeira coisa que disse foi, aí eu não vou compartilhar mais. Pronto, vou ficar 2 meses sem compartilhar. Vai morrer por causa disso, né? Morrer sem falar do cachorro doente em casa. Não, você não está entendendo, mas vai chamar gente nova, a gente vai ganhar a vida para Jesus, você vai convidar o cabo que não é crente da tua faculdade para estar contigo, e esse cara... Tá pronto, eu vou chamar aquelas corrimão da minha escola, da minha faculdade todinha. Aí vão chegar na igreja e vão namorar os meninos bonitos. E eu vou ficar para trás. Cara, mas elas vão aceitar Jesus. E vão ter um encontro com o Senhor. E no final vão lá para o epicentro, rapaz. E aí vai ter um testemunho, a gente vai pregar e tal. Sim, mas tu sabe, né? A desgraça que esse cara já fez aí na vida, tanto que ele já fez aí no passado. Não sei, gente, eu não sei o que está acontecendo com a gente, não. Não sei o que acontece com a igreja, não. Eu acho que a gente queria fazer como o irmão mais novo, sabe o quê? Pega um cabritão ali, pega uns 5 cabritos, vamos trancar essas portas, vamos fazer um churrasco aqui e vamos esperar o céu chegar, amém?
Veda as portas aqui, não deixa mais nenhum pecador entrar, deixa só os santos aqui, santo, remido, lavado, ungido, o que for. Deixa só a gente aqui, deixa só os santos aqui, tá bom demais. Já tem gente demais, rapaz. Tem gente demais. Olha tanto aqui, não tem nem cadeira, quase não tem cadeira vazia mais, rapaz, tá bom já. Para que trazer mais gente? Fica só nós aqui, nosso compartilhar, nossa conexão. Para que eu vou multiplicar a conexão, rapaz? Eu gosto tanto da minha conexão. A gente come aquele rocambole duro todo sábado. Vamos aqui, rapaz, vamos fazer um cabrito aqui, mata o cabrito, vamos se alegrar aqui. Não, gente. A banda pode subir já. Tem uma história que Timothy Keller conta, que é uma história que não está na Bíblia, é uma história extra-bíblica, mas que existe em alguns outros escritos. Diz que uma vez Jesus chegou para os apóstolos, aí disse assim, olha, eu queria que vocês pegassem todas essas pedras. Preste atenção. Jesus teria chegado para os apóstolos e dito assim, olha, eu queria que vocês pegassem todas essas pedras e jogassem no penhasco. O penhasco estava um pouco distante, os apóstolos pegam as pedras e Pedro pega a menor pedra. Pedro é esperto, né, rapaz? Pedro pega a menor pedra, né? Aí vai lá, um apóstolo com uma pedra desse tamanho. E Pedro vai com essa pedrinha aqui. Quando chega perto do penhasco, antes de jogar a pedra no penhasco, aí Jesus transforma a pedra em pão. O cabo estava com esse pão Recife aqui. E Pedro com esse pão de queijo. Danado isso está fazendo aqui, hein? Coisa aleatória. Olha, ali vai ter um pato. Eles se deliciam com seus pães. Pedro fica chateado com seu pão de queijo. Aí Jesus disse, eu queria que vocês fossem agora e pegassem de novo pedras e lançassem no abismo. Pedro corre na frente de todo mundo. Pedro sendo Pedro, né? Putz, Pedro, né? Tem um memezinho sobre isso. Pedro vai lá, pega a maior pedra, vai chegando no penhasco. Jesus lá atrás. Jesus, estou chegando aqui no penhasco, Jesus. Está pesado, Jesus. Jesus, pode ir. Os apóstolos vão. O primeiro chega no penhasco, joga a pedra. O segundo chega no penhasco, joga a pedra. Pedro está aqui ainda indo para trás e indo para frente, dando tempo de virar pão. Jesus é para jogar no penhasco. Pedro joga a pedra no penhasco e sai irado. Aí Jesus teria dito para Pedro, isso é uma história, viu, gente? Vai procurar na Bíblia, não, você não vai achar, não. Pedro irado, Jesus faz. Pedro, você está chateado por quê, Pedro? Pedro faz, vai perguntar? Peguei a pedra pequena, vira pão. Quando eu descubro o macete, pega a pedra grande, não vira pão, joga no penhasco. Jesus diz, o problema, Pedro, não é o tamanho da pedra, nem o que a pedra se torna. É para quem você carrega a pedra e por que você carrega a pedra. Se você carregar a pedra por você, você vai se achar no direito de receber algumas coisas por isso. Se você carregar por mim, às vezes a pedra será pedra, às vezes a pedra será pão. O que importa é por quem você carrega a pedra. Que o Senhor nos abençoe, amém?